Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos colocar um filtrozinho aqui. Vamos botar um filtro. Agora tá mais bonitinha, né? Sejam bem-vindos. Vamos esperar a Ju entrar. Vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento. Aproveita, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó, e já encaminha para as amigas, chama todo mundo para vir para a live. Oi, Ju! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom. Vamos botar nosso filtro também, né? Para deixar a gente mais... Vamos ficar bonitinha, né? Numa sexta-feira à noite. Sexta-feira já cheio de olheira, muito cansaço. Só para os fortes estarem aqui. Você tá bem? Tô bem, tudo certinho, graças a Deus. Tá bom. Veio bastante pergunta, várias mães te elogiando, que já passaram com você. A gente fala muito, botando todo mundo para fazer o que tem que ser feito. Ah, é. Dá os puxão de orelha quando precisa, elogia quando precisa. Não é fácil, né? Eu acho que uma das Não coisas é. mais difíceis é ser mãe e pai. Nossa! E a gente, como mãe, a gente entende todas as dificuldades, né, que as outras mães também passam, né? Muitas vezes eu falo, né? Eu falo, é tão mais fácil estar do lado que a gente tá quando a gente vai explicar alguma coisa, né? Porque na hora que a gente tá do outro lado, a gente também leva umas. É, verdade. Teve bastante pergunta de fala, né, que as mães perguntam, e aí eu adoro o seu Instagram, porque fala muito do brincar, né, da importância do brincar para o desenvolvimento da criança, né, eu gosto muito disso, adoro. É o essencial, né? Eu acho que a gente está inventando muita moda. As pessoas estão muito preocupadas com o que fazer, né? Que brinquedo comprar, como fazer, onde investir. Sendo que é só levar ali no parquinho da frente de casa, fazer um circuito, que já tá tudo É muito ótimo. mais simples do que a gente imagina, né? Exatamente. E eu acho que hoje, na verdade, esse excesso de informação que as mães têm acabam deixando todo mundo um pouco pirado, né? Porque, tudo pode, nada pode, sabe? Em que eu vou escutar? Cada um fala uma coisa. Então, eu acho que o acesso à informação tá deixando as mães perderem um pouco aquele feeling, né, do instinto materno, que é o que guia a gente na hora de criar, né, as crianças. E aí acaba que perde muito tempo no celular querendo informação, sendo que na verdade era só largar o celular e ficar com a criança, que é isso que a criança precisa. Exatamente. Exatamente. E dar uma volta no quarteirão sem o celular e mostrar os animais na rua. E mostrar as flores. E contar o número de carros e mostrar se é grande ou se é pequeno, né? Então, muitas vezes, acho que a pergunta que a gente mais recebe é: que brincadeira eu faço com 1 ano? Que brincadeira eu faço com 2 anos? Você faz qualquer brincadeira com qualquer idade, você só vai, né? Então, não precisa ter esse medo aí do que brincar. É só brincar, é só dar atenção, é só olhar no olho. É o que você falou, é muito mais simples do que a gente está achando. E aí eu acho que é isso que tá fazendo tanto sucesso, tanto o seu Insta quanto o meu, porque o que a gente tá querendo trazer de volta é um coração tranquilo para as mães e para os pais, né? É assim, o básico, né? Olha que você escreve assim, quantos anos eu tiro a chupeta? Você é a mãe, você decide. Né? A teoria diz uma coisa, mas a gente é mãe. Com quantos anos eu ponho na escola? Você que sabe. Então, assim, existe a orientação? Claro que sim. Mas a gente precisa assumir, né? E com essa pandemia, muita gente está morando junto com vó, todo mundo tomando conta de todo mundo, e aí vira uma confusão. Então, os pais estão
estão meio perdidos, né? E as crianças ficaram mais ainda. Mas e aí tem esse negócio também do terceirizar a responsabilidade. Isso eu falo muito no meu Instagram, né? Do querer que um profissional resolva um problema que a família que tem que resolver, né? Ou tipo assim, ai, doutora, me ajuda, tipo, o que que eu faço? Tipo assim, a orientação a gente dá. Então tem muitos casos que eu falo para mim, eu falo, olha, você já sabe o que fazer. Só falta fazer. A gente sabe que é difícil, né? Todos os desafios, né? A gente está no meio de maternidade, é desafio o tempo todo. Mas as pessoas têm que ser um pouco mais coerentes até com o que elas falam, né? E aí fica muito nesse negócio do terceirizar a responsabilidade, né? Em relação a tudo, até com alimentação, né? Com estimulação. Tem muita pergunta de, bebê de 1 mês, como que eu vou estimular, né? O que um bebê de 1 mês precisa? Um bebê de 1 mês precisa de cuidado, precisa de mamar, precisa do colo, precisa de estar com a mãe, né? Então, assim, isso é o estímulo que o bebê precisa, é o básico, né? Não precisa de muita coisa para a gente criar uma criança feliz, né? A criança precisa do básico, é isso que a gente tem que fazer bem feito. Mas não precisa da tela do celular para ele ficar vendo. Não precisa. Ai, gente, nem um pouco. Tem hora que eu vejo na rua, me dá vontade de parar o carro e falar. Vamos falar, essa aí é doida, mas eu acho que eu vou começar a fazer. E o tanto de transtorno que a gente pegou, né? Transtorno de... Não tem fono, gente, para atender as crianças que estão precisando por causa da pandemia, né? Tá assim... Crianças de 3, 4 anos... As fonos estão super saturadas de criança com transtorno por causa do excesso de telas, né? E aí a gente vai e tem que separar nesses 2 grupos, né? Quem realmente é um transtorno e quem realmente foi falta de estimulação por conta dessa pandemia. E aí na hora que a gente fala, vai para a escola, tenho medo de ir para a escola, coloca com outras crianças, mas eu ainda tenho insegurança. Então essa criançada precisa voltar para o mundo, né? Mas vai ficar doente? Vai, ninguém vai ter imunidade, todo mundo ficou com máscara. Agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo e ir com cuidado. Mas a criançada tem que voltar a viver com criança. Tem que voltar. E é tanto que a gente agora está na fase de pico, né, das doenças de inferno e está um pouco atípica justamente por causa da pandemia. Então eu falo, mais do que nunca a gente vê que a escola é necessária, né? Nós duas somos super a favor da escola. Então, assim, eu vejo as mães com medo. Eu falo, mas você tá com medo de escola para quê? Né? Então, a gente precisa botar na escola, sabe? E encarar as dificuldades. É uma fase que toda família passa, né? Mas faz parte. Não, e aí o entrosamento, né? Aquela criança que muitas vezes... Eu falo assim, quando a criança ela tem o atraso por culpa da pandemia, na hora que ela é colocada na escola, ela vai embora. Porque aí ela tem todo o estímulo, ela não tem aquela super proteção, ela tem as regras e horários, ela tem que comer na hora certa, ela tem que fazer tudo bonitinho, porque ela entra naquele esquema. A criança que não evolui é aquela que a gente tem que intervir, né? Então, assim, a escola ela não é um lugar terapêutico, mas ele é um lugar de interação social. Então, é ali que muitas vezes, na equipe que a gente trabalha, a gente fala, leva para a escola até para ajudar a gente no diagnóstico. Para ver se vai evoluir, né? Exato. Então continua com as orientações e tudo, mas vai para a escola para o negócio fluir. E aí não fluiu, opa, o que será que tem aí a mais, né? Tá com 4 anos, não tá? A gente tá com muitas crianças com 4 anos, mas com um atraso muito grande. Eu acredito que você vê e assim, entra tudo, coordenação motora, não sabe tirar uma roupa, não sabe colocar um sapato, não sabe comer sozinho, não sabe subir degrau. Então eu trabalho no 1º andar, eu falo que a minha terapia começa no subir a escada, porque eles vão agarrado no corrimão. Aí na 3ª semana que eles já estão subindo, eles até falam, tia, eu já consigo. Aí depois o difícil é o descer a escada. Mas essa questão de coordenação motora, os pais têm que estar muito atentos desde o bebezinho. Tem que deixar trabalhar a coordenação motora. Ô, Ju, sabe o que eu vejo muito? Os pais, hoje em dia, eles não sabem o que é o normal para a idade, entendeu? Então, eu acho que isso também tá atrapalhando um pouco o desenvolvimento das crianças. Então, eu pego, às vezes, crianças, sei lá,
com 1 ano e meio, 2 anos, né? Tipo uma criança de 1 ano e meio, né? Já tem que apontar, já solta umas palavras. Às vezes a criança não interage, os pais acham que tá normal. Trata tudo como um bebê, bebê não interage, bebê é um robozinho, tem que fazer do jeito que eu quero. Até mesmo com o comportamento, né? As crianças vão se desenvolvendo, né? Vão ficando reativas, vão saber o que quer, começa, né, a brigar, a fazer as birras, isso tudo é normal do desenvolvimento. E as mães já começam, acho que tem problema, e não, isso é o esperado. É o esperado. É o esperado para a idade. Eu falo assim, tudo Veio que é até demais, a gente precisa levantar a orelha, tudo. É muito. Ou é muito pouco, é muito bonzinho. Muito bonzinho também não é legal. Nem também não é legal. Nem o muito agitador. Nem muito bagunceiro. Mas o meio do caminho é normal. A criança que sobe nas coisas, a criança que cai, a criança que briga, a criança que berra, a criança... Isso é esperado. Agora, o quanto de criança que tá chegando pra gente, será que é hiperativo? Pô, fica o dia inteiro no celular, não vai no parquinho. Vai destruir a Vai casa, gastar energia onde? Não tem como. Teve até uma pergunta que veio aqui, ó, de uma mãe que ela mandou. O que vocês acham dos brinquedos elétricos para criança? Né? Tipo assim, não sei, se for carrinho elétrico, alguma coisa, tipo, geralmente as crianças vão brincar um pouquinho e depois vai enjoar, né? Até porque não vai, acho que não vai desenvolver muito aquela curiosidade da criança, né? Tem que escolher um brinquedo, escolhe uma bola, né? Pega uma bola. Então. Bora gastar energia. Eu acho que não tem problema o brinquedo elétrico, mas é aí que mora o ponto do qual brinquedo ser. Não é o qual brinquedo ser, é o brincar, né? É o brincar. É o fazer. Você pode pegar um copo de água e brincar de cachoeira, e brincar de cozinhar, e brincar de N coisas. Mas não, enquanto eu não comprar a cozinha, que o fogão acende, que não sei o que lá, eu não brinco. Então, isso que tá errado. Os pais... Tem mães que chegam com bolsas, assim, cheio daqueles poppet, na época de poppet. Mas era 1 milhão de poppet. Pra que 1 milhão de poppet, né? Compra 2 poppets, lá brinca, e aí muda de brincadeira, e aí pega a folha do papel, recorta. Eu acho que a gente tem que isso... É muita informação. Muita informação. As pessoas estão ficando meio... E tem aquela coisa de competição meio que interna, né? Eu dou mais, sei lá, eu acho que a gente tem que... A gente tem, na verdade, tem que regredir um pouco, né, da nossa época, né, é porque assim, hoje não dá para brincar na rua, mas assim, é o tal do simples bem feito, é o básico, é o sentar no chão, conversar com a criança, pegar lápis de cor e pintar, né, interagir mais. Eu acho que é isso que está faltando. Tá todo mundo muito ligado em tela, tá todo mundo muito imediatista, querendo as coisas para ontem. As crianças não sabem esperar, né, hoje. Antigamente a gente, vamos comer bolo? Pô, a gente ia fazer o bolo, ficava esperando meia hora para ficar pronto. Hoje não, já vai, compra o bolo, dá bolo de pacote. Então, assim, tá todo mundo assim, né, imediatista, inclusive os adultos, né? Então tá muito difícil a gente tentar mudar, né? Eu acho que a gente tem que... Eu brinco que a gente vai fazendo desafios. Eu vou fazendo desafios com os pacientes. Essa semana a gente vai tentar tal coisa. Atingiu? Na outra semana a gente vai tentar outra coisa. Isso. E colocar horário, eles não têm horário para dormir. Aí eles dormem 2 da manhã, como que acorda para ir para a escola? Aí vai para a escola cansado, aí fica irritado, aí não quer comer, aí dá mamadeira. Então vira uma bola de neve, mas vira organização nossa. De adulto. Simplesmente a rotina, né? O básico, a rotina bem feita. Né? E aí tem muito desses negócios, as mães falam, eu tentei fazer de tudo, não consegui. Eu falei, você tentou. Eu falo, não é tentar, é fazer. É o mínimo. Você não tem que querer, tipo, chegar no topo da escada. É um degrauzinho de cada vez que vai trazer um resultado no futuro. Então tem que ter paciência. É o tal do imediatismo, né? São pequenas mudanças que vai fazendo aos poucos que a gente vai ter um resultado no futuro. Isso a gente tem que ir estimulando também. Estamos que orientando. Aí eu peguei, assim, né, dessas questões de brincar lá com o bebezinho, eu pensei da gente começar a pensar em alguma questão de chocalho, para já ir brincando com questões auditivas, né? Então, chocalho é de um lado, chocalho para ele também tentar ir buscar, para depois já preparar isso para introdução alimentar. Então, assim, eu acho que a gente
fazendo o que tem que ser feito e tirando o celular, colocando regras e rotina, pelo menos metade das crianças elas iriam evoluir melhor. Tá muito Com difícil. certeza. Eu peguei aqui algumas brincadeiras, né? Algumas brincadeiras não. Uma das mães escreveu assim: um ano e 5 meses só fala mamãe. Aponta bem, né? Então, assim, pelo que eu entendo, é assim, a parte de compreensão tá boa. O que precisa é falar. E aí a gente tem que pensar, né? Ele aponta e ele não fala nada, ou ele aponta, ele fala um ah de au au, e aí você já retorna para ele: oh, uau, que au au lindo, ou é grande, né? E cadê o outro au au? Então essa questão de falar com bastante entonação, da gente apontar, dele apontar e a gente voltar com uma fala, é muito importante. E aí assim, com 1 ano e meio fala sua mamãe, tá tudo bem? Não sei como é que foi essa estimulação, né? Então eu sempre falo assim, a gente tem que partir da criança de hoje. Então, hoje ela tá assim. Então, nós vamos fazer tudo certo de hoje aos 15, 20 dias. Manteve só a mamãe? Opa, não é esperado que mantenha só a mamãe, porque essa criança tá num boom de evolução, né? Então, é pra melhorar. Então, viu o cachorro, viu o piu-piu, viu o cocó, vai dar banho, cadê o pé? Isso aqui, como é que chama? Aí ele não fala: a mão da mamãe, cadê sua mão? E aí vai... musiquinhas, né? Então, o sapo não lavou, deixa ele cantar a última sílaba ou a última palavrinha. Então, coisas que você estimule sem ficar apontando. Porque muitas mães, né? Elas olham as coisas e elas dizem: o que é isso? O que é isso? Ninguém vai falar mesmo o que é isso. Isso é muito chato. Interrogatório, né? Interrogatório. Interrogatório. Então, eu acho que nesse caso é estimular e observar. Se eu tô vendo... Como que a criança evolui, né? Exato. A evolução. Tem que ir devagarzinho e ir sentindo como é que essa criança vai evoluindo. E muitas vezes os pais ficam muito preocupados com o diagnóstico, né? E assim, muda o diagnóstico? Claro que muda. Na hora que eu sei o que a criança tem, muda. Mas esses casos pequenininhos, muitas vezes a gente não sabe qual que é o diagnóstico. E a gente tem que intervir até para entender qual que é o diagnóstico. É verdade, então, até porque a assim... fono ajuda o pediatra, que ajuda o neuro, que ajuda o otorrino, que ajuda o oftalmo. Então, assim, aí é uma equipe que tem que ir trabalhando, mas os pais fazem parte dessa equipe. E eles têm os principais, né? Para nos dar o retorno do que está acontecendo com essa criança. Porque se todo mundo dá só, tá, eu sei de fono, você sabe de pediatria, tá, a gente fala, e a mãe não faz nada, e a mãe continua sem regra, sem rotina, sem comida certa. Aí não é santo e profissional que faça o milagre, não, né? Aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque você tem aquele feeling que não tem nada e a criança não vai, e você fala: meu Deus do céu. É complicado mesmo. Eu sempre falo para as mães, até quando tem alguma suspeita de algum transtorno mesmo, né? Um autismo, uma hiperatividade. Eu falo para as mães, ó, independente do diagnóstico, a gente precisa correr atrás do que essa criança está precisando. Tá? Então, o diagnóstico vai ajudar. Eu falo que o diagnóstico, ele liberta em algumas situações, em outras, dependendo da família, ele vai atrapalhar. Então, eu sempre tento passar para as mães. Eu falo: esquece o diagnóstico, vamos correr atrás do que está precisando. Está precisando da fono, vamos para fono, para TO, vamos estimular, ver o que pode ser mudado. Fazendo as mudanças, enquanto isso, a gente vai buscando os profissionais, né, que para encaminhar até para poder dar o diagnóstico, né? Tem diagnósticos que são demorados para ser dados, né? Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo e orientar a estimulação em casa, que é o principal, é o ambiente que a criança está, né? O ambiente que a criança está, ele é determinante. E hoje, eu estou lendo até um livro, não sei se você já ouviu falar, chama Biologia da Crença, que... hoje os estudos mostram que o ambiente ele é capaz de mudar a genética da pessoa, entendeu? Então, assim, isso é ótimo, porque a gente começa a tomar conta da nossa vida, né? A gente começa a se responsabilizar pelas coisas. E é aquilo mesmo, a gente tem que ser o exemplo. E o que você quer de mostrar para o teu filho, né? O que você quer? Claro que o mundão vai estimular também, o mundão vai ser o reflexo de alguma coisa, claro que vai. Mas aquele ambiente familiar, ele é decisivo, né? E aí, se a criança for muito diferente, é outro aspecto de levantar a orelha também.
Se eu estou num ambiente de amor, se eu estou num ambiente de carinho, se eu estou num ambiente de educação e a criança é completamente agressiva, a criança é completamente... Opa! Não é o esperado. Essa tem que ver o criança que a está gente tem que prestar acontecendo. atenção. Uhum. E não todo mundo que é bagunceiro. Porque o bagunceiro a gente quer que seja bagunceiro. As crianças elas chegam pra gente sem falar nada, né? Aí a hora que elas começam a falar, eu falo, agora ela vai começar a dar trabalho, tá? Porque ela vai falar tudo errado, ninguém vai entender nada, mas ele acha que tá falando. Então ele sabe. Ele sabe o que tá falando, né? Ele sabe, a gente ainda não sabe, mas ele sabe. Então ele sai daquele mundinho que não falava porque não conseguia interagir, entra naquela zona de um monte de palavra que ele ainda não sabe falar, até adequar, eu falo, ó, a professora vai chamar, vai falar que ele tá mais arteiro, mas é isso que a gente quer. O que eu não quero na vida nunca é que um aluno esteja na escola, apanhe ou caia ou aconteça, e ele não saiba chegar na mãe e falar, mamãe, fulano me bateu, mamãe, eu não consegui comer. Né? Então, assim, não adianta ser tão bonzinho. A gente precisa entender que eles têm que se fazer comunicável, né? De alguma forma. Conseguir por fala, por gesto, por olhar, por choro. De alguma forma. E a criança, ela mostra quando tem algum problema, alguma coisa, eles têm mudança de comportamento, né? Então, mesmo quando não fala, eu falo, o bom de trabalhar com criança é isso. A gente, só de olhar, a gente já sabe o que está acontecendo, né? Se tá bem, se não tá bem, não tá bem. Tem que parar e prestar atenção. A gente tem que olhar todos os aspectos de comunicação que essa criança tem, né? Que ele vai mostrar pra gente. O que ele mudou, Uma outra coisa que veio bastante também, que sempre vem, é como melhorar a cognição, né? A compreensão da criança em relação às coisas. E uma coisa que eu sempre digo é assim, pra gente melhorar, a gente tem que conhecer os marcos, né? Porque a gente tem que saber o que a criança tem que esperar, o que eu espero de uma criança de 1 ano, o que eu espero de uma criança de 2. Então, assim, o melhorar a cognição, eu acho que é viver. É viver, é brincar, é sentar, é conversar, é colocar nas conversas do dia a dia. Na hora que você vai lá arrumar uma cama, pega o travesseiro para mamãe, me ajuda. Então, assim, cognição é compreensão. Então, cognição é tudo. É você colocar o seu filho na sua vida. Você colocar o seu filho no seu dia a dia. E aí, será que o meu filho de 3 anos está bem? Aí eu preciso de uma avaliação, ou eu preciso ler e entender o que essa criança precisa ter com 3 anos, né? Para ver, tá, 3 anos tem que falar e todo mundo entender. 3 anos tem que já conseguir montar historinhas pequenas. Meu filho não consegue? Opa, por que não? Tá muito atrasado? Eu vou conversar com o pediatra. O pediatra é a pessoa que mais conhece a criança desde que nasceu, em grande maioria dos casos, né? Então, assim, ele vai saber te orientar. Ó, mãe, lembra que lá atrás eu pedi para fazer isso, e não foi feito, então eu acho que agora tá na hora de procurar um profissional, ou colocar na escola, ou o que for, né? Eu acho que a parceria dos pais com vocês, pediatras, tem que ser muito próxima. Porque a gente vê o tanto que levam a criança no pediatra, né? Eu falo que a gente fica doente e não vai no médico, a gente é adulto, né? Mas nosso filho ficou doente, a gente leva no pediatra, porque a gente quer saber o que é que tem, a gente tem um cuidado maior com eles. Então, essa parceria de vocês... E é muito importante a família ter um pediatra de confiança, né? Eu sei que aqui no Brasil é complicado, né? Mas assim, a pessoa tem que ter alguém em quem ela confia para poder buscar quando precisa e para fazer esse acompanhamento. Porque assim, até eu falo, meus pacientes sabem que quando some, né? Fica 1 ano sem vir. Quando vem, leva puxão de orelha. Ó, você sumiu, tinha que fazer exame. Porque eu cobro isso. Eu falo para as mães, eu falo, ó, o importante para mim é a saúde da criança. Né? Se você não gosta de mim, tá tudo bem, mas a criança eu quero cuidar bem, eu preciso cuidar bem. Então, assim, do mesmo jeito que eu oriento, eu cobro também. E muitas vezes, muitas mães vêm até mim por causa disso, porque eu falo, tipo assim, elas chegam e falam, eu tava precisando escutar isso. Eu falo, então vai que você dá conta. Entendeu? Às vezes é só um empurrãozinho, a mãe já tomou a decisão, ela já sabe o que tem que fazer, mas ela precisa de uma ajuda profissional e ela indo em alguém que ela confie, entendeu? A pessoa falar assim, ó, vai em frente,
Ou, não sei, pode, tipo assim, ó, ajudar a pesar, né, os riscos, benefícios. Por exemplo, colocar na escola, né? Eu falo, ó, a decisão é sua, você tem que pesar isso, você tem que ver o que é bom pra você, o que não é. Aí eu dou o exemplo, ó, pra mim foi assim, 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 mas pra você não, provavelmente não vai ser a mesma coisa. Então tem que ter essa troca, né? Sabendo, o pediatra é essencial, né? Ele é. Nossa, quando as minhas eram pequenas, aquela coisa assim, preciso de, né? Então, assim, o pediatra sabe o que o seu filho tem, sabe como é que ele foi e dá uma acalmada no coração da gente como mãe. Dá. E aí, Às, pode falar. não, às vezes só de né, responder uma dúvida da mãe, a mãe já acalma, né? Sim. E nos casos de acompanhamento com a gente, é basicamente a mesma coisa, porque a gente não continua com a criança. A criança tem 3 anos, ela adquiriu o que ela precisava adquirir, eu não fico com ela até 5. Mas eu, pelo menos o pessoal que trabalha comigo, a gente mantém reavaliações de tempos em tempos até adquirir o quadro completo. Até a criança falar todos os fonemas, né? Então, Isso é importante também. eu quero avaliar ela. Então, hoje, com 3 anos, ela adquiriu. Então, ela estava atrasada, ela conseguiu alcançar. Mas e de agora em diante, o que será que vai acontecer? Até porque a gente sabe que muitas crianças que têm alteração de fala podem vir a ter alteração de aprendizado. Então, eu preciso acompanhar. Porque o que será que está acontecendo? Então, esse suporte, muitos pais também ligam agora no primeiro ano. E agora, Juliana, eu preciso voltar. Então, vamos reavaliar, vamos ver como é que tá. Porque estava tudo bem da parte de fala. Mas agora a parte de aprendizado é transformar a fala em escrita, né? Então, aí muitas vezes troca na hora de escrever. Porque e aí precisa dar fono de novo. Precisa desse acompanhamento aí por mais tempo. E a gente está ali com todo um protocolo, não, uma evolução da criança, né? Então a gente sabe como é que ela era com 3 anos, com 4 anos. Tem hora que eu falo assim, nossa, a senhora tá ficando velha demais, você pega a criança que já tá grandona. Pior que tá mesmo. Deixa eu ver que chegou aqui mais para mim. Qual a idade máxima para a criança soltar as palavras? Mamãe, água, tetê, né? As iniciais, assim. Deixa eu ver o que é mais. 2 anos ainda não forma frases, né? Que você já falou. Como estimular? Já falamos tudo isso daí, de como estimular. Aqui, ó, de 5 anos a criança gagueja. É normal da idade ou já tem que levar na fono? A literatura atual, antes ela falava que a criança tinha um tempo que ela podia gaguejar, que tinha gagueira no desenvolvimento e tudo, né? A literatura atual pede para que todo mundo que gagueje passe por uma avaliação para ser observado de uma forma mais clínica, né? Porque gagueira que passa, né? Então a gente sabe que tem aquelas crianças de 3, 4 anos que falam muito rápido, ou que são aquelas mini líderes e que tem muitas informações que realmente, ou que tem uma estimulação inadequada, mas tem algumas que elas já têm alguns traços, né? Antes falava assim, se tiver movimento corporal associado, encaminha. Agora pede encaminhar todo mundo. A gente sabe que não dá para encaminhar, que não dá para ver todo mundo, né? Mas assim, a regra diz que 6 meses com gagueira precisa ser avaliado. Se avaliar. E o que fazer, né? Então, assim, via de regra, para paciente disfluente, para paciente gago, é não corrigir. Então, se ele ficou lá assim, vai, fala mamãe. Não fazer nada. Então, ele ficou mamãe, eu falo, finge de árvore. Mas presta atenção na criança. Também não é aquele finge de árvore e olha para o nada, né? Como se a criança nem estivesse ali conversando com você. Não, tá, fala, mamãe tá te ouvindo. E ele fala. Terminou de falar, você responde para ele. Ele vai te falar. Mesmo que dê um pouco de agonia, muitas vezes a criança está gaguejando bastante, dá aquelas travadas, os pais ficam nervosos, todo mundo fica ansioso. Tem que ser leve. Tem que deixar a criança falar. Não é para corrigir. Não é para falar, para, pensa, respira, calma, fala devagar. Respira fundo. Agora fala. Nada que você crie mais artifícios para que ele gagueje, né? Então, deixar a fala tranquila. E quando der para procurar, e observar, né? Em que momentos que ele está gaguejando? O que é que está acontecendo? É no momento em que ele está mais nervoso? É qualquer momento? É na hora que ele está mais bravo?
Então, assim, eu gosto muito de trabalhar gagueira com a psicóloga. Tem muitas formas de trabalho, mas aqui na onde eu trabalho, para nós é muito tranquilo, né? Trabalhar com a equipe. Então, que tem muita questão familiar. Então, eu ia te perguntar isso, tem algum componente genético na gagueira? Assim, o gaguejar tem aquele gaguejar mesmo da idade, que a criança está pensando para falar, mas a gagueira já entra outra coisa, né? Existe um componente neurológico também. Porque assim, eu tenho familiares e que, tipo, a avó é gaga, a mãe, a filha da avó é gaga e a criança tá começando com gagueira. Isso. Né? Então, assim, a gente vê que, não sei aí se é do ambiente ou se tem algum componente genético. E a causa é o quê? É neurológico, também, respiratório? Tudo interrogado. Não tem ainda... E é muito engraçado que essas coisas que são meio interrogadas, né? Tem aqueles que acreditam demais numa coisa e os outros que acreditam demais no oposto daquilo, né? Então, eu fico em cima do muro. Uma hora alguém acha, né? Mas daí tem aquelas frentes, bem frentes, de que é o ambiente, outras que... A gente sabe que não é o susto, não é nada disso, mas... O motivo, assim, de cada um tem que ser olhado dentro de cada caso. E geralmente, né, que a gente vê, né, que quem é gago quando vai cantar não fica gago, né? Não tem uma história dessa também? Que eles... Tem, mas é porque assim, na hora que eu gaguejo, então assim, eu falo assim, como é que você chama? Você precisa pensar como é que você chama para você falar. Na hora que eu falo, canta para mim, parabéns a você, é uma fala automática. Então, a fala automática, ele não gagueja. Ela tá. Primeira palavrinha. Se eu falar assim, conta de 1 a 10, ele pode dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. O automático vai. Quando não tá automático. O pensar. O pensar que na hora que a gente teve a pergunta lá de 2 anos não forma frases, como estimular, eu acho que é bem interessante a gente entender que na hora que a criança aponta, né, ou fala só uau, uau, e eu devolvo 2 palavrinhas para ela, isso já é aumentar o vocabulário. Na hora que ela aponta, por exemplo, a banana, porque eles falam muito, né? Ele não fala nada, mas ele sabe onde está a banana, ele abre a geladeira, ele pega o leite. Então não vamos deixar pegar. Vamos parar na porta da geladeira e vai oferecer, ó, você quer o leite ou a água? A água? A água, mamãe entendeu. E aí você dá. Você não vai exigir que ele fale água, mas você vai dar uma brecada nele, assim. Se ele falar você já fala muito bem, pegou a água, que delícia. Que daí ele vai entender que ele tem um retorno positivo naquilo que ele está fazendo. Porque a criança aperta também, né? Dá. Ele tem que entender na hora que ele aperta. Vai falar pra quê? Vai falar pra quê, exato. Então a gente precisa dar uma dificultada. Deu uma dificultada. Mesmo assim a criança continua. Opa, porque daí também tem os transtornos motores. A gente tem que ter muito cuidado, porque existem as coisas sérias. A maioria não é sério. Mas existem as coisas sérias. Então existe, a gente está com umas crianças que têm apraxia de fala. E assim, a compreensão é maravilhosa. Mas não consegue articular as palavras direito. Então a apraxia é aquela que ela vai falar pipa, ela fala papi, pipi, pipo. Ela não consegue colocar... ela não faz a mesma troca para todas as palavras. Tem criança que vai falar gato, fala dato. Aí fala garrafa, fala da Rafa. Então ele troca o G pelo D. Isso é uma troca que a gente espera. Agora, aquela criança que na hora que ela vai falar uma palavra, uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra coisa, outra hora ela fala outra coisa. Essa criança é uma criança que a gente tem que observar muito. A criança que tem dificuldade em vogal também. Que ela vai falar as palavrinhas e ela não fala o ela não fala ó. Então, são coisinhas que a gente precisa observar associada à coordenação motora. Então, essas crianças que têm dificuldade de coordenação motora, perceber como é que é a fala. Porque está muito envolvido. Melhora a coordenação motora, melhora a condição de fala, porque fala é um ato motor, né? E aí tem que ficar, igual assim, antes a gente encaminhava para fono mais tarde, agora a gente está encaminhando quanto antes, né? Apareceu alguma coisa que a gente já ficou ligada, né? Ou uma queixa que a mãe trouxe, já manda para o profissional avaliar, entendeu? Vamos mandar para quem entende. Porque daí
aí a gente consegue fazer o trabalho em conjunto. Uhum. Até porque tá chegando muitas crianças diferentes. Então o estudo tá sendo muito grande, né? Tem vezes que a gente tá nas reuniões e a gente fala, ai, que saudade das crianças que falavam errado. Porque era o que a gente recebia, né? Agora não, agora tá um boom de informação que a gente fala, ai, 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 e agora? E Então, agora? isso é que é importante a equipe e a parceria com os pais. A gente está recebendo muitas crianças que os pais já vêm também com o mini Google na cabeça, né? E isso também é ruim. Então, eles já vêm assim, ó, meu filho, ele enfileira brinquedo, ele roda no sei lá, ele não para, ele anda na ponta do pé, lá, 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 lá. Aí, a hora que você vai limpando as coisas, claro que tem aquele que é, mas tem aquele que não é. Então, a gente tem que acreditar sempre na mãe, no pai, na avó, porque eles querem o melhor para a criança. Mas esse boom de informações também está atrapalhando, porque fica todo mundo vendo um monte de coisa a mais, né? Então tem que procurar a ajuda. Teve uma que eu achei bonitinha, que assim, se o bebê estiver com tudo dentro do normal, o que a gente deve fazer? Continua fazendo o que está fazendo. Continua fazendo. Né? Devemos continuar a estimular, né? É o básico que tem que ser bem feito. Então, assim, tem qualquer coisa, estimula. Não tem, estimula também. Estimula também. Ó, aí teve uma que perguntou, desenvolvimento de um bebê com Down. Qual seria a maior dificuldade no desenvolvimento? Você tem paciente com Down, Ju? Você lá não entende, né? Não, mas eu acho assim que a estimulação básica ela precisa ser a mesma, né? E a evolução da criança vai ser dependendo do caso e dependendo das outras condições que a criança tenha. Então... eu geralmente assim, mas aí isso é uma conduta minha, tá? Porque assim, eu falo, nasce uma criança com Down, fica todo mundo louco para estimular. Precisa estimular, precisa estimular. Eu falo para as mães, eu encaminho para terapia quando precisa. Então, vamos supor, um bebezinho recém-nascido que está mamando bem, está sugando bem, criança está desenvolvendo bem, com 2 meses, para que eu vou mandar para fono, né? Então, eu não mando para fono ainda nessa idade. Aí eu falo para a mãe, porque senão começa aquela superestimulação, a criança não tem vida. É aquela criança, aquele bebezinho de 3 meses que faz físio, faz fono, faz TO... E aí não tem o tempo de ficar com a mãe, porque a mãe trabalha e o único tempo que ela tem livre ela leva para as terapias. É aquele bebê que não fica no chão, que não dá tempo da mãe ficar com ele, porque, entendeu? Fica aquela loucura para estimular. Então eu falo, é o tal do básico bem feito, né? Tanto que assim, eu tenho a Bruna em casa, ela nunca fez fisioterapia. Por quê? Eu falo, gente, eu conversava com essa menina o dia inteiro, essa menina ficava no chão o dia inteiro. Pronto, ela cresceu como um bebê qualquer. E você conseguia ir avaliando, né? Óbvio, e assim, por isso que é bom acompanhamento. Então, se você está acompanhando e está enxergando a criança, cada vez que a criança volta para você, você tem que se observar. Se você perceber que tem alguma coisa, você encaminha, né? E aí eu acho que isso dá uma segurança. É que tem bastante mãe que eu acho que deve querer também tudo, né? Se eu fizer alguma coisa, eu vou ajudar, né? Então, mas aí porque tem aquele negócio, né? Tipo assim, tem os protocolos para seguir, mas eu acho que eu sou uma médica, eu acho que eu sou diferente. Tem protocolos que eu não sigo, não. Eu olho porque cada criança é de um jeito, então eu preciso ver como que tá o ambiente da criança, entendeu? Não adianta eu querer estimular, agora aí eu vou vendo, tá precisando de um estímulo aqui, aí a gente começa a encaminhar. Precisa sim estimular mais. Então, tá precisando da terapia, vai para terapia, né? Então, assim, no caso das crianças com Down, como eles são hipotônicos, tem atraso do desenvolvimento, a fala pega muito, né? Porque muitos demoram a falar. Mas qual que é o maior estímulo para a fala, além da estimulação e avaliação da fono, da terapia com a fono? É a fala em casa, é o ambiente que a criança tá. Entendeu? Então, assim, a Bruna foi um pouco atípica, né? Porque ela já, desde 2 anos, já falava pelos cotovelos. Então, acho que eu falava demais. Falou cedo. Assim, o que estimula fala? Falar. O que estimula andar? Andar. O que estimula comer? Comer. Você tem que fazer a função. Não adianta você ficar lá ligando para dentro, para um lado para o outro. Então, o que estimula falar? Falar. Brincar, cantar, ler, conversar, bater papo. E o que estimula andar? Andar. Eu preciso treinar o ato. Então, Juliana,
Mariana, pô a língua pra fora, pra dentro, pra um lado e pro outro. Outra fono fazia. Mas eu não faço. Eu faço em casos muito específicos de aparelho, que eu passo a bola, porque é uma coisa que eu não sei. Mas assim, como é que vai fazer falar? Quanto mais você sentar e brincar de brincadeira simbólica, quer seja de casinha, de carrinho, de posto de gasolina, de leitura de livro, microfone, canta a música, põe na boca da criança e canta e põe na boca. Eles chegam lá nos arrocha e tudo. Eles querem. É só ir, articula bem de frente para ele, vai falando mais devagar, vai deixando ele entrar na tua vida, que as coisas vão fluindo. O celular tá pegando. Eu não sei se no seu consultório é assim, mas lá na recepção, o pai fica, a criança tá no dele, e aí quando você chama, ninguém escuta. Aí quando você chega perto, eles escondem. Não é que seja errado, mas é que assim, eu acho que a gente orienta tanto não usar, e a pessoa tá tão acostumada a usar, que antigamente a gente saía com caixa de brinquedo, né? Saía com brinquedo pra criança ficar. Restaurante, onde que você vê criança em restaurante sem tela? Não tem. Não tem. Não tem. Se tiver 3 crianças na mesa, cada uma tá no seu celular. Então, assim, Verdade. isso tá muito difícil. Porque mas então, eu vejo também, né, os pais estão assim, né? Nossa, exato. Eu falo para as meninas, às vezes, né? Eu disse que esse negócio, eu chego em casa, eu já até falei, ó, eu vou dar um tempo nos mensagens do WhatsApp, porque eu saio do consultório à noite, tem 200 mensagens para responder de paciente, WhatsApp, e ainda tem o Instagram. Então, assim, eu falo para as meninas, eu falo, gente, elas dão bronca, mãe, larga o celular. E aí já tem o trato, né? A hora de almoço, ninguém pega celular. Eu e o Marcelo, principalmente, que o delas fica guardado, a gente controla bem o tempo. Né, horário, só vai pegar depois que fizer tarefa, eu botei no papel as regras, elas estão lá fazendo xizinho, sabe, cumprindo as regras para poder ver o celular. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas. E elas já sabem, porque realmente incomoda. Você tá, às vezes, querendo conversar com a pessoa e a pessoa tá do teu lado com o celular, é muito chato isso. Né? Você vê que a pessoa não tá prestando atenção, né? E aí a criança, ela exige atenção o tempo todo, né? E aí o que acontece? Aí a criança começa a fazer birra, porque a mãe tá lá no WhatsApp, aí a criança começa a fazer birra, começa a quebrar coisa, aí a mãe já dá aquele grito, para de fazer, porque ela tem que largar o que ela tá fazendo para acudir. Mas na verdade não era nem para ela estar no celular, entendeu? Então assim, tem os maiorzinhos, né? As minhas, por exemplo, elas já falam, mãe, larga o celular. Aí, pô, tipo, larga o celular. Na hora, mandou, eu fiz, porque eu sei que eu que tô errada. A gente leva um sustão, credo. E também aqui a gente também tem que fazer os combinados. E eu acho que quanto mais elas crescem, mais difícil vai ficando. Porque aí tem que estudar, o estudo é no computador, você tira o celular, mas elas baixam tudo no computador. Aí vai fazer prova, é no computador, vai ler livro, é no computador. Então, assim, tudo é no computador. Tem que ter muita força interna para você não cair na tentação de estar estudando e abrir outra coisa. Vicia, né? Eu sou muito desorganizada, eu preciso deixar o meu celular fora para eu escrever. Porque se eu deixar que cada pique ele faz, é uma olhadinha que eu dou e aí eu não faço nada. Já deve liberar um monte daqueles neurotransmissores do prazer, esse tal desse celular, que todo mundo fica viciado. Imagina a criança que está com o cérebro em formação. Então, assim, é muito prejudicial. Para a gente é ruim. Eu não posso ver celular antes de dormir à noite, porque senão eu não durmo, parece que o cérebro não desliga. Imagina isso na cabeça de uma criança de 2 anos. Pegar o celular, ficar lá 1 hora enquanto a mãe faz a janta, aí vai jantar, vai dormir Gente, imagina a cabeça disso. Não vai dormir direito, não vai dormir. E eu acho que isso é legal a gente explicar que, assim, muitas mães chegam e não entendem o porquê que o celular faz mal, né? Porque tem muitos joguinhos, muitos deles já chegam falando inglês, muitos deles já chegam contando números. Então, assim, o que é muito importante entender é que aquele monte de iluminação que tem no celular, o monte de sonzinho que tem no celular, aquelas bexigas piscantes, né? Então, tudo dentro da cabeça da criança está se formando.
Se a gente que é adulto já fica meio atrapalhado, a criança em formação, a gente ainda não sabe o que está acontecendo dentro desse cérebro, né? E a gente vai começar a ver daqui a pouco. No futuro. Eu acredito que agora esses que a gente está vendo estranhos já são alguma coisa da pandemia. Com certeza. Desse isolamento, desse uso excessivo de tela. As crianças estão chegando muito diferentes do que eram, mas a gente precisa de estudo para entender de verdade. Mas estão diferentes. E conforme... Eu tenho criança que a mãe troca a chupeta pelo celular com 2 anos. Eu te dou o celular e você me dá a chupeta. A criança de 2 anos não tem maturidade para nada. Nem não tem. 5, nem de 10. Você não vai trocar nada por um celular. Então, em que nível essa mãe se coloca de infantilidade para fazer essa troca? Né? Então, a gente tem que entender, não... Tem coisas que a criança não pode escolher, né? Não pode escolher trocar. Não tem essa escolha. Não pode. Ah, Juliana, mas ele não come. Então vai deixar com fome. Ele precisa saber o que é ficar com fome. As pessoas não dão oportunidade, né? Eu falo, ó, você tem que dar autonomia para ele saber o que é fome, para no outro dia ele ver que se ele não comer, ele vai ficar com fome. E aí no outro dia ele vai tomar decisão. Então o povo não ensina as crianças a tomar decisão, né? Fica em cima o tempo todo. Tem que deixar sim. Veio para mim também como ajudar a criança com o R do preto, né? Do pré-pri. Esse fonema a gente espera ser adquirido lá com 5 anos e meio, 5 anos e pouquinho, né? Ele vem geralmente logo depois do Rá. Então, fala arara e depois vai falar o prato, né? E uma das dicas, né, pelo que ela tá pedindo aqui é uma ajudinha. A gente separa a palavrinha. Então, por exemplo, a gente vai falar preto, a gente fala pereto. É como se a gente colocasse uma vogalzinha no meio. Então, a gente vai falar prato, a gente vai falar parato, pereto, pirivada, trator. A gente dá uma pausazinha, porque aí o ato motor da tua língua vai um pouquinho mais lento e algumas crianças entram e conseguem fazer, mas ele tem que ter adquirido o R primeiro, né? Se não adquirir o R primeiro, aí precisa colocar o R, e o R é um dos fonemas mais chatinhos para ser colocado. Então, eu falo que tem alguns fonemas que dá pra gente dar a orientação e os pais fazerem em casa, mas tem uns outros que é mais fácil levar para fono orientar, porque eles são mais finos, né? Esses últimos, eles são... Da mesma forma que se ele vai falar, por exemplo, classe, e ele fala lata, mas ele não fala o clá, você pode colocar a mesma vogal. Então, calasse, boloco, bulusa, golobo. Você coloca uma vogalzinha só treinando. E aí, gostei da dica. É muito boa essa dica. Porque aí você separa, né? Separa a letra. Você bota uma vogalzinha. Eu ainda escrevo, tipo, boloco, e aí eu faço um cortezinho no O, porque não é pra falar boloco, é pra eu falar boloco, é pra eu dar só uma pausazinha, né? Então, essa é uma dica fácil que a criança que já tá em evolução consegue pegar fácil. Eu lembro a Bruna, quando ela estava com 3 anos, ela trocava o C pelo T, né? Em vez de falar casa, ela falava tasa. Em vez de falar cocô, falava totô. E aí eu ia falando, eu falei, Bruna, esse som é lá na garganta, você tem que pôr a língua lá, né? Cá. Eu ensinava, ela aprendeu. Depois, aí ela tentava, sabe? Ela era esforçada. E aí aprendeu a falar. Então, essa foi a que ela demorou mais para falar. É porque a gente consegue mostrar, né? Porque o tá é ponta da língua para cima. Tá, té. E o cá é bumbum da língua para cima. Cá. Só os sons guturais, né? São mais difíceis mesmo de... Então, mas é uma troca esperada, né? Então, assim, a gente espera... Tem algumas crianças que demoram bastante. Principalmente aquelas que trocam também o chapo por tapo. Eles trocam o X ou o S pelo T. Então, sapo, tapo, sacola, tacola. Essas são difíceis também deles aprenderem. Elas são chatinhas de colocar. Tem que chiar, né? Tem que fazer o somzinho, o chiadinho. O soprinho.
Tem uma outra que era 3 anos e 9 meses com dificuldade do L, mas ela tá na idade, né? Então, brincar bastante de lá, lé. Eu gosto muito de colocar coisa assim na boca para a criança levantar a língua, lá, instalar. Mas assim, tem dúvida? Leva, não zoe da criança, não tire sarro, não ache bonitinho, não fica pedindo para falar errado de novo. Tem muitos pais que um deles, assim, de repente tira um sarrinho, ou o irmão mais velho, né? O irmão mais velho tem hora que é terrível. Ah, ele não sabe falar nada certo. Então aí eu brinco, ó, você vai ser fono junto com a tia. Você que vai treinar seu irmão na sua casa. Então você não pode zoar dele, você não pode falar que ele tá falando errado, você precisa ajudar. Porque ninguém fala errado porque quer, ninguém tem preguiça para falar, ninguém faz nada errado. Não, se eu pegar esse copo aqui e derrubar, eu não derrubei porque eu quis. Aí se o adulto derruba, não tem problema. Se a criança derruba, o ó do borogodó, né? É assim mesmo. A gente tem que entender que ninguém faz nada de errado porque quer. Tem que ter empatia pelas crianças, né? Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Essa eu queria que você respondesse. 3 anos e 8 meses, irmão chegando, o que fazer? O que fazer? Já preparar. A criança precisa, né? Eu falo, a criança que está preparada para o que vem depois, ela tira de letra, né? A criança, ela precisa de previsibilidade. Então, uma criança de 3 anos e 8 meses já é uma criança que entende tudo, já fala, já sabe tudo que vai acontecer. Então, tem que participar essa criança da situação, participar da gravidez, mostrar de tudo de legal. Tem que mostrar para a criança que é muito mais legal ter um irmãozinho do que não ter. Né? Então, eu falo, tudo tem 2 lados. Tem um lado ruim e um lado bom, né? Tudo na nossa vida. Então, que lado que você vai se apegar? Eu sei que é uma preocupação comum das mães, porque muda toda a dinâmica, vai ser uma coisa nova para todo mundo, tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para o irmãozinho. Então, assim, é uma novidade que só vai aparecer na hora que o bebê nascer. Então, explicar, né, para a criança mais ou menos como é que vai ser, né, que o bebê vai mamar, mas assim, é muito importante essa mãe também ter o tempo dela com a criança mais velha, colocar ele para participar, né, ajuda a pegar a fralda, ajuda a dar banho, joga a fralda no lixo. Então, assim, é importante fazer esse irmão mais velho se sentir importante. E aí as coisas vão rolando. É natural que vai ter mudança de comportamento, tem algumas regressões, né? 3 anos e 8 meses. Às vezes a criança já está desfraldada, aí vai querer pôr fralda, vai querer botar chupeta. Então, assim, tem algumas regressões que são esperadas para a idade, mas aí tem que ver como que cada família vai reagir a isso. Tá? Então, assim, já tirou chupeta, foi luta para tirar chupeta, então você sabe que é uma coisa que não pode voltar. Tem que dar chupeta para uma criança de 3 anos e 8 meses. Então, ó, a chupeta agora é do bebê, tá? Então, mas você pode ficar aqui com a mamãe no colinho, entendeu? Então, assim, tem que dar atenção. E aí, assim, o que, né, um bebê recém-nascido que demanda muito da mãe, que mama peito, então assim, o bebê mamou, já passa pro pai, passa pra avó fazer arrotar, botar pra dormir pra você poder ficar com o irmão mais velho. Então tem que se desdobrar um pouco, né? É difícil. Básica. É difícil. Eu falo para as mães, eu falo, é a fase surto, né? Todo mundo passa por isso. Eu fiquei acho que uns 4, 5 anos surtada, acho que até hoje eu tô. Com 2 fica surtado. Mas Deus ajuda, né? Agora nós estamos numa fase, Ju, que eu acho que é até pior. Você entrou nela antes de mim. Que é a adolescência. Para mim, eu acho que essa é a pior fase, é a fase mais desafiadora. Porque enquanto é pequenininho, a gente tem embaixo da nossa asa, né? A gente tem um pouco de controle. Aí agora vai crescendo, a gente também tem que saber liberar um pouco, né? Também não pode ficar muito em cima. A gente tem que acreditar em tudo que a gente ensinou lá atrás, né? É isso mesmo. Aí tem as melhores brincadeiras, né? Que eu acho que é a que a gente já falou, que são qualquer brincadeira é a melhor brincadeira, desde que a gente tenha ouvido, fala, olhar e cuidado. Eu acho que a gente não tem... tá muito na onda de permitir muitas coisas, né? Eu acho que a gente não precisa ser
Não é o permitir o que não pode, mas a gente tem que permitir o que pode. Então, não é dar muita bronca, não precisa. Eu acho que dá para deixar a criança falar, dá para explicar. A gente tem que evoluir de uma forma que as crianças elas precisam saber discutir para na hora que for arrumar um emprego, poder discutir. Agora, se ela for podada a vida inteira, ela não vai saber discutir, ela não vai saber argumentar. Então, não adianta eu querer ser super rígido, porque eu preciso pensar que lá no futuro ele vai ter que ter comunicação. Então, eu preciso... Isso eu sempre falo também, a educação que a gente teve não vai funcionar nas crianças de hoje em dia, tá tudo diferente. Então, é a nossa geração que está tendo que quebrar o ciclo, né, do que a gente aprendeu, para a gente poder passar diferente, porque as crianças são diferentes. Hoje tem uma educação mais democrática, a gente escuta os nossos filhos. Antigamente, a gente não era escutado, né? Nossos pais, muito menos. Na época dos nossos pais, eles eram robozinhos, né? Fazer o que estava mandando, acabou. A criança não tinha voz. Agora as crianças têm voz, elas estão exigindo isso. A gente tem que aprender a ouvir sem tirar a nossa autoridade, né? Tem que ter autoridade sem ser autoritário. Eu acho que esse que é o segredo, né? Nessas questões de celular também, eu acho que a gente podia falar um pouquinho que do 0 aos 2 é proibido, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que não é para assistir, mas os um pouquinho maiores que têm a permissão de assistir junto com os pais, os pais baixarem joguinhos educativos, mas não joguinhos em inglês, pessoal. Joguinho em outras línguas, joguinho de... Vamos aprender a jogar coisas que tenham função. Então, brincadeiras que eu simbolize tomar água, comer, brincar de alguma coisa com função. Porque comunicação, ela é troca. Aquela criança que tem 2, 3 anos, que fala inglês, que conta até 100, que sabe número... Tudo o que é demais, levanta a orelha. Não é para saber as coisas demais. Aquelas crianças que chegam e falam assim, ele conta, ele sabe os números até 1000 e ele escreve. Aí você fala, como é que você chama? Ele não sabe como é que ele chama. Não sabe conversar. Então, assim, não resolve isso. Então, não estimule o que não precisa ser estimulado. Estimule o que é para ser estimulado. Vai jogar bola. É aquilo, coordenação motora junto com fala, carinho, amor e respeito. E regra e rotina, né? Comer direito e fazer as coisas. Aí, Gabi, tem a última que é assim, ó. Come quase nada. Arroz, feijão, sopa e banana. Só que só come assistindo TV. Come banana assistindo TV e comigo brigando. Chora de vomitar e o ciclo reinicia. Me ajuda. O que faz? Louca. Tira a televisão, coloca tudo no prato e vamos aprender a respeitar. É o tal do um pequeno passinho por dia para chegar longe no futuro. Então, hoje tem arroz, feijão, bife, alface, tomate. É o que vai no prato da criança, entendeu? Pode ser que ele opte por comer só a carne, tá tudo certo. O resto vai voltar 1000 vezes. E a coisa que eu achei interessante é que são coisas diferentes, né? Então, assim, é o arroz com o feijão com a banana. Então, não é um grupo alimentar específico, ele pega aí grupos alimentares diferentes. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouquinho menos, né? Isso aí pode ser realmente uma questão de mais manha mesmo do que uma questão de seletividade, que está todo mundo também muito preocupado com essa questão de seletividade. E, assim, as mães saem correndo com a criança... Com o celular, comida, não. Hora de comer é hora de comer. Desliga tudo. Tem que mostrar que é prazeroso. Olha que delícia, olha que cheiro gostoso. Olha a cor disso. Mas sabe o que acontece? Com 2 anos, as crianças, o apetite da criança diminui, isso é fisiológico, tá? O bebê come um pratão, a criança de 2 anos come 3 colheradas. Então, assim, 3... também. Então assim, eu sempre deixo isso muito claro, porque é normal, não adianta querer que a criança coma muito, e as que comem engordam, ficam obesos. E é o tal do que eu falei, tem que dar oportunidade para a criança fazer escolhas dentro da sua escolha, né? Então você bota um prato de comida com tudo, todos os alimentos, ele pode optar por comer só o arroz, tá tudo bem, só que todo dia a carne... A verdura, o legume estando lá, no dia que ele estiver com fome, ele vai comer.
né? A gente também não come tudo que a gente então não tá afim de comer tudo o tempo todo. Então tem que aprender a respeitar a criança. E outra, criança de 2 anos não passa fome, gente. Gente, criança não fica doente se ficar sem comer. Não tem problema nenhum. Deixa sem comer. Né? Agora tem que ter regras. Regras, tem que ter horário, tem que ter rotina. Né? Tem mas não substitui pela mamadeira. Mamadeira não é comida. Criança de 2 anos não tem que mamar mamadeira. Tá mamando, meu filho, só mama, não quer comer. Tira a mamadeira. Simples assim. Ai, tadinho, tadinho do quê? Tadinho vai ficar se entupindo de leite, ficar com anemia obeso. Pronto, isso é tadinho, né? Então, assim, pra mim é tudo muito simples, só tem que fazer. Eu falei, põe um tampão, assim. Ô, Gabi, você consegue puxar as perguntas? Eu acho que eu não consigo. Peraí. Aqui, ó. No caso dos no caso, se tiver jantar, comida, pode... Peraí, deixa eu ver na primeira. Ah, deixa... Ixi, tá cheio de pergunta aqui, ó. Peraí que tem umas aqui. Não, essa que tá aparecendo aqui... Aqui, ó, tem algum problema, criança de 3 anos, não jantar comida? No caso, estou com problemas com horários. Ou se tiver que jantar comida, pode dar umas 6 horas da tarde para ele dormir às 9h30, 8 horas. Pode, gente. Quem manda nos horários da criança são os pais. Você organiza a rotina da criança de acordo com a rotina da família. A criança não tem que jantar às 5 horas da tarde. Entendeu? Se a criança dorme às 9 e for jantar às 8, tá tudo bem. Entendeu? Então não tem problema nenhum. É mais importante ele comer a comida. Agora, se comeu às 8, vai dormir às 9, não tem que tomar mamadeira para dormir, né? Então tem que ter um bom senso nisso daí, né? Não tem que mamar para dormir, criança não tem que mamar para dormir. Isso é crença. É crença muitas vezes colocada pelos avós que a gente tem que superar. Ai, deixa eu ver, teve uma aqui que mandou, deixa eu ver, ó. Aí, ó. Come super bem, tem 3 anos, mas ultimamente anda muito teimosa. Já coloquei de castigo, briguei, papapá. Aí mesmo assim faz as mesmas birras. Então o que a gente tem que ver depois que a irmã nasceu? Então mudança de comportamento é esperada, ok? O que tem que fazer? Organizar a rotina dessa criança. Será que essa criança não está com sono na hora de comer? Será que ela não está com muita fome na hora de comer? Será que ela não está precisando de uma atenção que ela está tendo na hora de comer e está querendo chamar a atenção de uma maneira negativa? Tá? Então é assim, é o que eu falei, você vai pôr o que tem, ó, agora é hora de jantar. Não quero agora, então tá bom, eu vou guardar seu prato, daqui uma hora se você tiver com fome, você come. 3 anos, gente, 3 anos, criança já dá papo cabeça, entendeu? Então assim, não é bebê. Então assim, regras, né, eu falo, adultos fazem as regras, só que todo mundo tem que cumprir, inclusive eles, tá? Então, se você criou a regra, ó, o jantar é tal hora, hoje tem isso de almoço, todo mundo tem que comer. Então, para estimular a criança a comer, tem que comer junto, né? O exemplo, né, é a melhor maneira de educar, a única maneira de educar. Não é para comer no seu celular. Não é para comer no celular, entendeu? Você pode facilitar, né? Desliga a TV. Então, assim, a criança vai comer até ficar saciada. Parou, deixa o resto, tá tudo bem. Então, assim, tem que tirar um pouco esse estresse da hora de comer. As famílias têm muito estresse com a alimentação de criança, sabe? E é isso daí que acaba atrapalhando. Lembra do ambiente que a gente falou no começo? É o ambiente, gente. Uma criança que está num ambiente estressado vai ser uma criança estressada, tá? Então, essa hora de comer tem que ser uma hora prazerosa para todo mundo. Então, tem que ver quais mudanças tem que ser feita nessa família. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tinha uma que falou que o bebê tinha 2 anos, prematuro de 32 semanas, se é normal falar pouco. Ó, 32, uma criança de 2 anos, com 32 semanas de prematuridade, vai dar uma diferença aí de 2 meses. Então, assim, criança de 2 anos, a gente já não vê tanta diferença no desenvolvimento, tá? Para você falar, é prematura, a não ser que tenha tido alguma sequela da prematuridade, tenha tido algum outro atraso de desenvolvimento,
né? Mas aí com Foi 2 anos... a evolução dele, exatamente. Tem que ver como precisa... é que foi até agora essa evolução dele. Que se for só a fala, né? Agora, se ele estava tudo bem e o aspecto observado é só a fala, a gente deve avaliar. Mas, de repente, ele foi todo atrasadinho, né? É fazer aquela limpeza do ambiente, tudo isso que a gente falou até agora. Marca um tempo, marca um mês. O que ele fala hoje? Daqui a um mês ele tem que falar mais palavrinhas do que hoje. Ele tem que interagir melhor do que hoje. Aqui tem uma outra, ó, com a chupeta. Concordo que devemos evitar a chupeta, mas me ajudem. Mãe solo, sem rede de apoio, precisa almoçar, criança quer colo. E se deixar no tapetinho chora, né? Então é aquele negócio. A chupeta, eu falo, gente, a chupeta, ela é uma rede de apoio, né? Eu falo que a chupeta é para os pais, não é para a criança. O problema da chupeta é o mau uso da chupeta. É aquela criança de 2 anos que fica com a chupeta pendurada na boca o tempo todo, né? Então, assim, você tem que... Eu não sei a idade dessa criança, né, que ela tá falando, pode ser que seja um bebê menor, tem outro para cuidar. Então a gente tem que ver todas as circunstâncias para poder orientar como tirar essa chupeta, né? Aqui, aí a mesma pessoa perguntou, como não dar a tela? Qual que é a resposta? Não dê a tela. Dá, guarda a tela. Guarda a tela, né? Não pode, acabou. Quem que cria a regra? O negócio tá tão na mão de todo mundo que as pessoas não entendem que eu só vou dar o celular para uma criança se eu der. Não tem como a criança. É igual assim, a Juliana tirou a chupeta, mas ficou chorando. Mas você botou a chupeta em cima da geladeira, meu. Tira a chupeta em cima da geladeira e esconde. Joga no lixo. Se você tira a chupeta e deixar numa altura e a criança não dá conta de pegar, ela vai ficar chorando, ela não é boba. É igual quando vão pra escola, né? Vai pra escola, a professora pega, guarda. Saiu da escola, a criança já vai na bolsa da mãe e já quer pegar a chupeta. Então, eles sabem onde eles podem se comportar errado e onde eles podem se comportar certo. Isso é comportamento, eles aprendem, eles são muito espertos. Agora a gente tem que aguentar o choro, não tem jeito. Igual hoje teve uma que falou assim, a criança tá com o quê? 2 anos e pouquinho. Aí eu falei, ó, já tá com uma oclusão dentária. Eu falei, ó, já tá na hora de tirar essa chupeta. Aí a mãe falou, eu já tô tentando tirar. Ele é tão bonitinho que ele chega na escola e ele já tira a chupeta. Eu falei, olha só, ele acordou, você já tinha que confiscar a chupeta. Não é para levar ele para a escola de chupeta. Acordou, tirou, escondeu. Só vai dar à noite na hora de dormir. Acabou. Então, assim, às vezes são essas dificuldades, né, que as mães acabam enfrentando. Eu sempre peço, assim, quando eu fui muito radical com as minhas, né? Eu sempre pensei assim, se eu for tirando de pouquinho, elas vão sofrendo de pouquinho e eu também vou sofrer de pouquinho. Então, se eu der só para dormir, vai querer dormir o dia inteiro, vai chorar para dormir. Se eu der 2 horas... Então, assim, quando eu decidi, eu cheguei pro Sérgio e falei, ó, vamos tirar? Vamos tirar. E nós tiramos. Elas já tinham... Um tem que apoiar o outro. E pronto, e acabou. E a gente tirou eu ainda lembro certinho, foi numa sexta-feira, para que elas até segunda-feira já tivessem recuperado para ir para a escola, porque eu não achava justo também ficar no chororô na escola. E é a orientação que eu dou para os pais. Eu sei que tem muitas pessoas que tiram de formas diferentes, mas eu acho que o sofrimento para todo mundo é tão grande quando vai de pouquinho, que hora que a criança entende, mas assim, todo mundo tem que entender, né? O pai, a mãe, a avó, periquito, papagaio, todo mundo. Porque se a mãe tira e a avó vai lá e compra uma chupeta de strass e dá pra menina, também aí não tem jeito, né? E isso acontece. Isso é complicado. Muito, brincadeira, mas acontece. Então eu falo assim, a família inteira se reúne, vê o que vocês querem. Querem tirar? Vão aguentar o choro de 2 noites? Que também é só isso que chora. Pronto, tira. Agora combina com todo mundo, porque se uma for entregar a chupeta de volta, aí não tem jeito. A criança vai aprender. Das minhas, eu fui falando, ó, vamos dar pro Papai Noel no fim do ano. A Marina tinha 1 ano e pouco, ela não tinha nem 2 ainda. Sacaneei ela, entendeu? Mas foi, ó, vamos dar pro Papai Noel, dar Papai Noel. E Natal é uma noite que as crianças dormem de cansaço, né? Porque sai da rotina, fica acordada até a noite. Então, assim, eu aproveitei a ocasião. Já estava preparada, botamos a chupeta no saquinho e tal. Aí, beleza, deu pro Papai Noel. No outro dia, na hora de dormir,
cadê a chupeta? Aí ela falava assim, mãe, quero a chupeta. Eu falei, cadê a chupeta? Ela, Papai Noel levou e morria de rir. Eu falei, então hoje você vai dormir sem chupeta. Então, assim, foi super tranquilo, porque eu já fui preparando elas para isso, para enfrentar o desafio. E aí é isso que eu acho importante, é mostrar para a criança que ela é forte, que ela vai dar conta de ficar sem a chupeta, né? Que ela consegue ficar. É isso aí. Acho que já foi tudo, né, Ju? Perfeitíssimo. Ju, muito boa, muito obrigada. Como sempre, delícia. Passa voando. A gente adora falar. Passa. E tem bastante coisa para falar. Logo a gente marca outra. E aí o que ficou, depois a gente vai respondendo nos stories, né? Para o pessoal que, se não respondeu alguma, vão mandar de novo as perguntas, a gente responde. Um super prazer. Amei. Eu vou deixar aqui salva no meu Instagram, depois eu te mando o link, vou botar no meu canal do YouTube também, depois se você quiser encaminhar para os seus pacientes. Cara, eu acho que tem um jeito agora de fazer que você marca 2 pessoas, não tem? Que você publica, publicação. Boa, vou fazer isso. Que aí você compartilha no seu também. Isso. Beleza, Ju, brigadão. Beijo. Amei, muito obrigada. Sou sua fã. Pessoal que assistiu, ficamos muito felizes. E conforme a gente vai crescendo, vocês vão crescendo junto com a gente, vão mandando pergunta e vamos fazendo tudo junto. Vamos aprendendo todo mundo junto. É isso aí. Beijo, Ju. Um beijo. Tchau. Tchau.